Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e com um assunto que a gente sempre recebe pedidos para entrar nesse tema, que é vinho. Todo mundo gosta, todo mundo quer. E hoje eu estou chamando uma especialista, Alexandra Corvo. Obrigado por nos receber, Alexandra. Tudo bem? Manja tudo. Essa sommelier sabe tudo, né? Obrigado. Obrigada. Bom, eu vou contar uma historinha, depois você continua, tá? Eu vou começar a historinha. 2 garrafas de Mateus Rosé em Itararé, na casa da tia. Pode continuar. E aí eu nasci. Eu e a minha irmã gêmea. 9 meses depois, essa brincadeira dos meus pais resultou em gêmeas. Então, é claro que o vinho tem essas propriedades de dar vida às coisas e às pessoas e às histórias também, né? E não por ter rodado pouco o mundo, né? Quer dizer, New Orleans, Madrid, volta para o Brasil, e Lausanne, e depois as experiências que você tem. Quer dizer, provavelmente você, para harmonizar, é coisa maravilhosa, porque trabalhar no Rubaiá, no Dom, no Levan e no Sabuge, isso pelo amor de Deus, isso é um espetáculo, né, Alexandre? Bastante experiência boa, com chefes muito bons e exigentes também, né, em relação às harmonizações. Então, eu tive que fazer sempre um trabalho muito afiado, muito bem feito, para poder apresentar no salão com os pratos deles, né? Mas as suas próprias experiências, né, inclusive na Suíça, sem falar francês, né? Quando você chegou lá, quer dizer, é cara de pau mesmo, né? Eu quero aprender, estou aqui e vim de pau. Exatamente. Eu fui um pouco sem saber, sabia pouquíssimo francês. Eu trabalhava num restaurante, então eu era bem garçonete, assim, né? Eu acabava fazendo um trabalho mais braçal no começo, até eu pegar o ritmo da língua. Mas também eu tenho uma certa facilidade, assim. Um mês eu estava falando, estava me virando, já estava vivendo lá bem. Mas e aprendi muito. A Suíça tem... E a minha escola de vinhos, o Centro Federal de Pesquisas Agronômicas, onde eu estudei, era muito, tipo, tinha muita dessa... era um centro de pesquisa agronômica, né? Então tinha muito alimento, tinha muito trabalho de viticultura, de enologia, e a gente fazia muito exercício de harmonização, né? Então, aos poucos, eu fui, né, pegando o passo rapidinho, então foi bem legal. Bom, e aí, Alexandra, vamos falar um pouco de Bordeaux, né? Eu escolhi a região de Bordeaux para a gente falar um pouco de vinhos, mas falando-se em França, eu vi em um programa seu que um rei da Inglaterra casou com uma rainha, com uma mulher francesa, e a produção do vinho, apesar da briga entre os países, mas aquele vinho tinha que chegar na Inglaterra por conta da esposa. Foi anterior à Guerra dos 100 Anos. Então, foi no século XIII que eles casaram, em 1250 ou 1210, agora não lembro que teve o casamento, teve um outro evento importante, mas, enfim, a Eleanor d'Aquitaine, que era duquesa de Aquitaine, essa região toda em volta de Bordeaux, que vai desde do norte de Bordeaux até quase os Pirineus. Então, ela casa com o rei da Inglaterra, e então toda essa parte da França passa a fazer parte da coroa britânica. Então, obviamente, que ela fala, não, os vinhos que a gente vai beber aqui na corte, né, britânica vão ser vinhos da minha região, até porque não tem vinho na Inglaterra. Então, tudo isso foi... exportado. Então, você imagina que Bordeaux é uma região que exporta vinhos produz, então, exporta vinhos desde o século XIII. Para você ter uma ideia, Bordeaux era a segunda maior cidade do Império Britânico, só ficava atrás de Londres, no século XIII já. E aí depois, mais para frente, com a guerra entre a França e a Inglaterra, aí isso se interrompe, né?
Mas durante muito tempo foi o grande fornecedor de vinhos para a Inglaterra, e ainda é. Eu já vi condições para casamentos assim absurdas, mas aqui ou vem o vinho de lá ou não vai ter casamento, não tem jeito. Eu casaria assim, é lógico. Ou eu vim da minha terra. Bom, na verdade, eu seria diferente. Eu ia falar, ou você só compra aquele vinho, se eu não pudesse comprar, né? Ou então nada feito. Que não vai ser mais o Matheus Rosé, né? Com certeza. Não vai ser mais. Que é gostoso, mas não é meu favorito. Não, eu imagino. Bom, os vinhos franceses, e a região de Bordeaux não é diferente disso, eles são classificados como os melhores vinhos do mundo. São uma atividade que, inclusive, industrial e econômica importantíssima para a região e para a França, né? Uhum. Sim. Eu acho, se eu não me engano, se não for o vinho é o queijo, mas acho que o vinho é o número 1 produto de exportação da França para o mundo. Eu dei uma olhada mais recente, 558 mil empregos, 76 mil hectares, correspondendo a 17% da produção mundial. Então, gigante. Mas aí é que fica aquela história da qualidade do solo, né, do terroir. Porque a região não é grande, não é uma região australiana, não é uma região californiana em termos Bordeaux de... É a maior região, sem dúvida. É gigantesco, produz muito também. Agora, não tem a ver com o terroir desse... Quando a gente está falando da grande indústria, a gente não coloca o terroir no meio, porque o terroir ele é um recorte menor de terra. Quando a gente fala de expressão de terroir, a gente está falando geralmente de uma colina, de um vale, de uma região menor e da expressão daquelas vinhas, né, interpretadas por um ser humano. Então, quando a gente fala de terroir, a gente fala, terroir de Bordeaux, porque não é uma coisa só. A própria região de Bordeaux tem muitos terroirs, entendeu? Tem muitos recortes, isso acaba dando diferença no vinho. E também, ao mesmo tempo que você tem todo esse cuidado de você expressar o terroir, também tem uma grande indústria produtora na região, que produz um monte de vinho de menor qualidade. Mas é claro que a gente vai ter vinhos de qualidade inferior, quer dizer, não significa que Bordeaux só tenha vinhos top, premium, vai ter lá um pouquinho abaixo, mas é a grande vitrine do vinho francês, né? Sim, o vinho francês é uma instituição, né? Uma coisa incrível. Tem muitos séculos de tradição, tem muitos séculos de... o que acontece, o vinho francês ele não é melhor que... Não existe nenhum país que produz vinhos melhores que outros. Como eu falei para você, tem bons e maus vinhos em muitas regiões, das principais regiões produtoras. Não em todas, das principais, tá? Mas a França, eu acho que o grande trunfo da França é que a França soube escrever, registrar, guardar e manter a tradição vitivinícola, que em muitas regiões, com guerras, conflitos e tudo mais, foram se perdendo. Então, muita coisa se perdeu na Itália, por exemplo. A gente está na Itália passando por toda uma renascença de busca das variedades nativas, do que são as variedades que são autóctones de lá. Então, tem toda uma renovação do vinhedo italiano, entendeu? E a França faz as coisas da mesma maneira, do mesmo jeitão, há muitos séculos. A Borgonha, a gente está falando de quase 2000 anos de produção contínua, entendeu? Então, a diferença, eu acho que é no jeitão mais linear de fazer as coisas da França e da Itália, mas sempre se reformulando, sempre se reinventando por causa da história de conflitos e tudo mais. Bom, Bordeaux tem uma fachada atlântica, né? Isso. E que ela tem 3 grandes rios ajudando essa irrigação, né? Que é o Garonne, o Dordogne e o estuário comum, o Gironde. Quer dizer, isso ajuda... eles se juntam, eles vêm do centro da França, né? A Garonne e a Dordogne se juntam e aí eles formam esse estuário que cai para o Atlântico, que é a Gironde. Então, na verdade, tecnicamente, não é um bom fator, porque é muita umidade.
E a vitis vinifera, né, ela não gosta de tanta umidade. Mas justamente foram os holandeses que drenaram esses lugares meio pantanosos de Bordeaux e transformaram a região num ambiente um clima melhor para a produção das vinhas. Mas é bom ter água por perto, claro. Bom, isso divide, né, 5 regiões lá na Borgonha, e aí você fica à vontade para falar sobre regiões, né, que é Médoc, Grave, Entre-deux-Mers, Rive Droite e Sauternes. Você fica à vontade para abranger nessas regiões a melhor ou o que difere. De Bordeaux. É mais ou menos assim, é isso, só que são mais regiões. Então, na verdade, são 3 grandes regiões, que é o lado do Atlântico, que é a Rive Gauche, né? Aqui, ó, pronto, mais fácil. Que nada que um desenho não resolva, tá vendo aqui, ó? Então, a gente tem aqui, cadê você? Então, a gente tem aqui o Atlântico, essa parte aqui. Aqui é a Gironde, tá vendo? E aqui são os 2 rios que você estava mencionando, ok? Tá. Então, aqui... Ai, meu Deus do céu, eu tô ao contrário, né? Então, aqui a gente tem... Deixa eu olhar aqui, peraí. Aqui, é que eu tô ao contrário. Então... Aqui essa região do Médoc. Aqui é a cidade de Bordeaux. Aqui é a cidade de Bordeaux. Aqui é a região do Médoc, que tem várias cidadezinhas, subdivisões. A região de Sauternes é aqui embaixo. Aqui é a região de Grave, ok? Aqui, tá? Grave, Pessac-Léognan. Aqui é essa região dos vinhos doces. Aqui é a região de Entre-deux-Mers. Aí aqui é a margem direita, Rive Droite, né, como você falou, cuja principal cidade é Saint-Émilion, que é aqui bem no meiozinho. E aí a gente tem algumas outras denominações. Tudo isso é Bordeaux, né? E cada palavrinha dessas que vocês estão vendo são cidades que também dão nome aos vinhos. Então a gente pode... Então são esses recortes. A mais famosa é o Médoc, né? Grave é famoso, também importante, né? Pessac-Léognan. Saint-Émilion também. E cada uma tem as suas características devido à proximidade, está mais longe do Atlântico, mais pedra, aqui mais calcário. Então, acaba dando diferença nos vinhos, mesmo dentro da região de Bordeaux. Tá. E eles destacam, né, que cerca de 90% da produção em vinhos tintos, da produção de Bordeaux. 90%, divididos basicamente entre Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. E aí? Uhum. E aí que cada produtor tem a liberdade. Você tem 6 uvas autorizadas, você pode usar na porcentagem que você quiser, tá? Então, o que acontece? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Carmener, são as variedades que são autorizadas lá. Você pode usar qualquer uma delas. Quem determina qual é melhor, dependendo de onde está aquele chateau, é o clima. Então, a Cabernet Sauvignon, ela fica mais ali ao norte de Bordeaux, porque é uma região mais quente. Cabernet Sauvignon precisa de clima quente. Senão ela fica muito com gosto de pimentão, de vegetal, não funciona. Então, ali nessa parte que eu falei para vocês, mais perto do Atlântico, é onde ela predomina. É a única região, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Aqui é onde o resto é tudo Merlot. Tudo. Quando eu falo Merlot, é que a base dos vinhos é a uva Merlot. Mas a grande maioria dos vinhos de Bordeaux são vinhos de corte. Então, tem mais de uma uva. 2 a 3, pelo menos, tá? Mas, geralmente, a gente vai ter Cabernet Sauvignon com Merlot, nessa parte onde a Cabernet predomina, e Merlot com variações de porcentagens de Cabernet Franc, de Petit Verdot no restante, ou Cabernet Sauvignon no restante da região. Então, Bordeaux é um vinho de corte. Isso é o que determina o estilo de cada chateau. Ele é construído a partir do assemblage, né, do corte, do blend. Então, isso é muito importante, é parte da estrutura econômica de Bordeaux. Tá. Eu vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a sommelier, sabe tudo de vinho, Alexandra Corvo. Sou fã dela, já disse isso e vou repetir. E que está falando hoje com a gente sobre Bordeaux. A gente estava falando sobre essas misturas de cepas, né, de vinhos do Merlot, do Cabernet Sauvignon ou Franc, né, que predominam, mas as chamadas appellations do Bordelais, né, são as famosas com Saint-Estèphe, Polignac, Saint-Julien, Listrac, Medoc, e eles procuram fazer essa junção de algumas cepas, porém predominando alguma delas, né? Isso. Nessas cidades que você mencionou, que são as cidades no norte da cidade, no norte de Bordeaux, ali é onde predomina a Cabernet Sauvignon. Então, Pauillac, Saint-Estèphe, todas as que você falou, Listrac, Mouly, Margaux e tudo mais, são as regiões onde os solos têm mais pedregulho, tem mais drenagem. Então, esse pedregulho, ele esquenta, ele acaba esquentando o ambiente, o que é muito bom para Cabernet Sauvignon. É um ambiente atlântico, então tudo é mais morno. Então, para Cabernet Sauvignon é muito bom. E aí eles adicionam porcentagens diferentes de Merlot, Cabernet Franc menos, mas geralmente um pouquinho de Merlot entra. Então, cada uma dessas, na verdade, todas essas uvas são autorizadas, que eu falei para vocês no bloco anterior. Porém, o chateau, quer dizer, aquela propriedade, aquele proprietário, ele vai escolher qual é o melhor dentro dos vinhedos que ele tem ali dele, dentro daquela cidade. Então, vai muito de chateau para chateau. Mas sempre tem uma base, aí ao norte de Bordeaux sempre tem uma base Cabernet Sauvignon bastante importante. Não, tá perfeito. Ela ficando no centro-oeste, mais ou menos, da Europa, né? O Bordelais, quer dizer, em cada garrafa de vinho da Borgonha, é uma exportada, pelo levantamento que eu disse. De duas, uma é exportada. Ou seja, a produção econômica, nós falamos isso no começo, ela é fundamental para a região e para a França, de uma maneira geral, né? 50% de exportação. Sim, e você viu que está muito ligado à história, né? Eu não sei se você tem aí o dado em função de qual é o principal mercado, eu imagino que seja os Estados Unidos, mas, assim, é uma história de exportação. Inclusive, por que eles usam mais de uma uva também tem a ver com a exportação, porque você não pode não ter o vinho, né? Você já tem um mercado que demanda, então você tem que
suprir esse mercado, não pode faltar vinho. Então, você ter uma seleção de uvas que você possa sempre produzir vinho também é parte da história. E como eu falei, como a gente falou, né? Bordeaux, quer dizer, exporta para a Inglaterra desde o século XIII. Então, é uma história de exportação, é uma história de um vinhedo que está voltado para fora, né? Que é diferente da história da Borgonha, que sempre foi uma coisa de monastérios, sempre foi uma coisa mais voltada para eles, né? Para os monges. Então, são histórias completamente diferentes. Então, Bordeaux sempre foi um grande exportador de vinhos, em volume também. E a França tem 17 regiões vitivinícolas, né? E naturalmente que cada uma vai dedicar de acordo com aquilo que o solo e o clima vão poder permitir. Exatamente. Mas eu tenho uma mão... Alexandre, eu tenho uma mãozinha ruim para pegar vinho francês ruim. Você não faz ideia. O meu dedinho é ruim... Porque não estudou aqui na escola com a gente. Tem que fazer nossos cursos aqui. Difícil escolher. É difícil. Eu consigo escolher um vinho argentino ou chileno muito mais fácil, talvez porque não tenha a mescla de uvas, do que um vinho francês. Não tem a ver com a mescla de uva, porque se você tomar um vinho da Borgonha, não tem mescla de uva. Se você tomar um vinho do norte do Rhône, praticamente não tem mescla de uva, é base Syrah. Mas acontece que você tá... O problema é uma questão de todo mundo que bebe vinho no Brasil, está muito acostumado com esse paladar chileno, argentino, de vinho muito encorpado. Muito frio, muito sol, muito quente. Naqueles países, no Chile e na Argentina, então as uvas ficam muito maduras, o vinho fica super alcoólico. Então, para você começar a conhecer a França, o ideal não seria começar exatamente por Bordeaux, pela Borgonha, e sim por as regiões mais quentes da França, que é o Languedoc, entendeu? Que é o sul do Rhône. Então, essas regiões mais quentes, independente do tipo de uva, elas vão dar vinhos mais robustos, mais picantes, do jeito que você está acostumado. E aí você vai acostumar, que é uma coisa que é um gosto adquirido, entendeu? A gente que toma muito chileno, argentino, a gente fala que é um paladar mais infantil, mais doção, mais sadão, mais alcoólico. E a França, a maior parte da região das Franças não tem tanto calor assim no verão. Então, não são vinhos tão alcoólicos. Então, e cada região, não dá para generalizar o vinho francês, aliás, nenhum vinho de nenhum país. Cada região tem o seu estilo, tem o seu clima, tem o seu solo, tem a sua seleção de uvas e tem a sua história e sua cultura. Então, nem a gente pode falar vinho francês, né? A gente tem que falar, cada região da França tem sua história, seu estilo. Nós estávamos falando sobre... eu falei sobre a comparação com a Itália, não por mim, não feita por mim, é questão de leitura, sim, de acompanhar, não sei se é a imprensa, se são os produtores, sim, ou enfim... os importadores, mas os vinhos franceses, normalmente, eles chegam como os melhores vinhos, apesar de que a gente já viu. Nós vamos fazer um dia sobre Califórnia, né? Mas que já teve vinho lá premiado na França, vinhos da Califórnia, mas normalmente os vinhos franceses costumam ter melhor qualidade pelo que a gente lê, né? De tudo. O que tem é mais história. Não dá para generalizar os vinhos franceses, entendeu? É isso que eu estou te falando. E na leitura, e tem o que a gente vê muito na literatura? Nos concursos, às cegas, tal vinho ganhou, né? Ou tal vinho ganhou. Mas o mundo do vinho não se trata de ganhar ou perder em concurso, se trata da realidade do vinho. E como eu te falei, a realidade do vinho é que tem ótimos vinhos na França, ótimos vinhos na Itália, péssimos vinhos na França e péssimos vinhos na Itália, e isso vale para todas as regiões produtoras. O que acontece é que, como eu falei, a França resguardou muito bem suas famas, seus nomes, entendeu? Suas tradições, o que a Itália patinou um pouco. Vou te dar um exemplo, Chianti. Chianti era um vinho de glória da Itália. No pós-guerra, o próprio governo subsidiou movimentações para produzir muito mais volume, o vinho ficou mais diluído
e foi sendo, né, ficou conhecido como se fosse como um vinho de pior qualidade. Só que ele vem de uma história de grandes glórias. Mas o pós-guerra esfomeado, morto de fome, sem dinheiro, sem vinho, na Itália foi diferente do que na França. Então, muitos nomes que fazem parte importante da história italiana se perderam no pós-guerra, quando, por medidas, sabe, de vamos produzir muito mais volume, os vinhos foram ficando com péssima fama. Então, como eu te falei, os italianos, eles têm que se renovar, eles fazem as besteiras e eles têm que se renovar, eles têm... Então a França parece mais confiável porque é uma história mais linear de qualidade, entendeu? Acho que não é que tem mais qualidade, é mais linearidade nessa qualidade. Mas o próprio Chianti, como eu te falei de vinho francês, o próprio Chianti eu já vi vinhos não tão bons de lado da Chianti, né? Tem péssimos, é isso que eu tô falando, tem vinhos horríveis de Chianti. Mas por quê? Porque não souberam resguardar o nome como a França fez com seus nomes, entendeu? Essa que é a diferença. Também tem vinhos ruins de Bordeaux, existe, tá? Existem péssimos vinhos. Porém, a França resguardou mais o nome. Tá? Você não vê tanto vinho de Bordeaux ruim. E você vê muitos vinhos de Chianti muito ruins. Os baratinhos e tudo mais. Então, é um trabalho de resguardar o nome que a Itália não se preocupou tanto e a França se preocupou. Então, a diferença foi essa. Mas agora, hoje, o que a gente tem hoje? Independente da história, né? Muita qualidade, muita variedade, muitas coisas para provar em qualquer lugar dessas regiões produtoras. Então, a gente não precisa se preocupar com qualidade tanto. Tem muita qualidade em geral. Entendi. A gente está indo para o final do programa. Eu só queria te perguntar, aquele selo de regiões de origem controlada ou qualquer outro nome, Bordeaux tem também alguns selos de regional de qualidade? Sim, Appellation d'origine contrôlée, AOC. Appellation d'origine contrôlée é a mesma coisa que denominação de origem controlada ou denominação de origem protegida. É a mesma coisa, é uma regulamentação para a produção de vinhos naquela zona. Então, por exemplo, Bordeaux obedece a uma regulamentação de vinhos de Bordeaux. Tais uvas, tais solos, tem que produzir assim, tem que colher assado, tem que vinificar assim. Bordeaux tem a dela, Borgonha tem a dela. Daí, na Itália, cada um tem a sua. Cada região vinícola tem a sua denominação de origem, em francês, Appellation d'origine, que regulamenta a produção daquela zona, daquela região. Quer dizer, quando for pegar uma garrafa de vinho francês, se tiver o selo lá, é garantia que você não está pegando qualquer coisa. Se tiver escrito Bordeaux, Appellation d'origine contrôlée Bordeaux, ele é um Bordeaux. Mas não vai garante ter qualidade. Não garante? Nem assim? Pois Porque é difícil, entendeu? Por isso que é muito melhor você começar por regiões menos conhecidas, como o sul da França, porque eles são mais baratos, os produtores têm que batalhar mais porque eles são desconhecidos. Bordeaux, queira ou não, está acomodado no nome Bordeaux, entendeu? Não é que são vinhos, não é, mas os mais baratinhos são mais difíceis, entendeu? Então, às vezes, eu estou olhando aqui, porque eu estou procurando o mapa deixa eu ver se eu acho rapidinho, o sul da França, só para você dar uma olhada aqui, ó. Na hora de... Bordeaux... Oi, tá ao contrário. Tá aqui, ó. Tá bom? No Atlântico. Essas regiões aqui do sul mediterrâneo, aqui, ó. Isso daqui, ó, é muito interessante. Essa parte aqui, eu tô ao contrário, então eu tô fazendo meu dedo. Essa parte aqui é muito interessante. Tá? O sul da França, tanto em estilo, quanto em frutona, bocona, treço. Só que eles são menos conhecidos. Então a gente fica falando sempre das mesmas regiões mais conhecidas e a gente tende a errar mais. E esses lugarzinhos mais escondidos são onde estão as boas surpresas. Aí que tá o conhecimento do vinho. É importante. Ó, muito obrigado por você ter estado conosco aqui, disposta a nos esclarecer um pouquinho dos vinhos franceses. E eu espero poder contar com você numa outra vez para a gente traçar outro tema de outra região, sobre vinhos de outra região. Muito obrigado. Combinado. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá.
Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.